Quarta-feira é dia de São Paulo e Internacional na Vila Belmiro. Onde você vai assistir esse jogo, os desfalques, as escalações, depois da vinheta eu te conto. Fala galera, muito bom dia pra vocês, canal do Gabriel Sá aqui com mais um vídeo de pré-jogo e agora falaremos de São Paulo e Internacional, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro para o São Paulo Futebol Clube, também para o Inter, por óbvio, né? O São Paulo enfrenta o Inter às 8 horas da noite na Vila Belmiro e um jogo de crises que eu posso considerar que são distintas, né? São crises que são diferentes entre as partes, mas um jogo muito importante para o São Paulo, principalmente um jogo de enorme desespero para o Internacional que busca sair aí da briga do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Informações base para vocês aqui então em relação ao São Paulo Futebol Clube. O tricolor paulista tem 5 voltas para esse jogo, ainda assim são 10 desfalques para essa partida. Voltam os seguintes jogadores: Sabino e Rafael voltam de suspensão, estiveram fora contra o Fluminense, voltam e devem começar o jogo na Vila Belmiro. E 3 voltam do nosso querido DM, Departamento Médico do São Paulo: Ferreirinha, Luciano e também o Arboleda. Os 3 foram liberados e voltam então ao time do técnico Hernan Crespo. Um time base do São Paulo para essa partida tem Rafael no gol, a zaga com Alan Franco, Ferrarese e Sabino, ou pode jogar na zaga também o Arboleda, mas acho que ele vai com essa formação. Mike na direita, jovem da base, vem ganhando seu espaço, vem jogando. Na esquerda deve jogar o Ferreirinha. Ferreirinha de volta então, deve já ir a campo aí o Ferreira, visto que não tem Enzo Dias e nem o Wendel, né? Então tem essas ausências aí muito importantes na ala esquerda do São Paulo. O meio de campo deve ter Luiz Gustavo, Damian Bobadilla e também o Marcos Antônio, tentando voltar àquela formação ali, Bobadilla segundo volante e o Marcos Antônio mais avançado aí de criação. E o ataque Tapia e Luciano, esse é o time do São Paulo então para essa partida, deve ser aí então o São Paulo para essa partida contra o Internacional. Vale a gente mencionar também que está prevista uma manifestação na Vila Belmiro às 5h30 da tarde, horas antes do jogo aí, contra a diretoria do São Paulo e obviamente antes, né, do jogo ali no aquecimento, no próprio intervalo e também após a bola rolar, pode ser que tenha também essa manifestação contra o Júlio Casares. Muitas mudanças, uma crise institucional, né, uma crise política no São Paulo que ainda busca o G8 do Campeonato Brasileiro. São Paulo está na 8ª colocação e se vencer fica numa situação boa ali para terminar o campeonato nessa posição e aí torcer na Copa do Brasil por uma conquista ou de Flu ou de Cruzeiro para ir aí então para pré-Libertadores, né? O São Paulo então tendo essas voltas importantes, tem como pendurados para a última rodada contra o Vitória no Barradão Cédric Soares, Damian Bobadilla, Dineno e Rodriguinho. Os últimos 2 nem para o jogo vão, mas aí é bom para ficar de olho em relação a essas outras questões. As ausências aí desse São Paulo, falei que eram 10 ausências, para a gente lembrar então aos amigos quem está fora. Oscar, Lucas Moura, Enzo Dias, Rodriguinho, Luan, Wendel, Juan Dineno, Caleri, Rian Francisco e André Silva. São 10 ausências por lesão aí do São Paulo Futebol Clube para essa partida contra o Internacional. O árbitro do jogo é o carioca Bruno Arleu de Araújo, auxiliado no VAR por Caio Max Augusto Vieira, vai ser ali o comandante do VAR nessa partida. E o Internacional, tinha mencionado, vem de uma crise esportiva muito grande, briga contra a zona perigosa ali do campeonato, tem 2 finais ali, vai ter o técnico Abel Braga, que chegou causando polêmica, mas é um técnico muito experiente, a gente sabe muito bem que é um ganho, né, para o Internacional. Eu faço até um efeito comparativo que seria praticamente o São Paulo, faltando 2 rodadas para não cair, vai lá e traz o, sei lá, Muricy Ramalho, né, que não tem condição mais de ser técnico, não é um cara mais que exerce essa profissão, mas é ídolo do clube, tem esse impacto e volta para tentar salvar. É essa a situação do Internacional, mas para falar do Inter, o Lucas Dias, meu parceiro, vai falar um pouco em relação a como chega o Colorado para essa partida. Fala, Gabriel, tudo certo? Um abraço para você, para todos os torcedores do São Paulo que estão aí acompanhando esse conteúdo. Eu já estou aqui em Santos, né, desde a noite da última terça-feira, acompanhei a chegada do Inter lá em São Paulo na segunda e é um ambiente de tensão, tá? Um ambiente de muita tensão dentro do bastidor do Inter, tá? O Inter sabe a dificuldade desse jogo, por mais que o São Paulo também não viva um grande momento, mas o Inter vive um momento muito ruim, vem de uma goleada contra o Vasco
na última sexta em São Januário, 5-1, sem ver a cor da bola, tá? O Inter tomou uma roda do Vasco lá no Rio de Janeiro, teve a demissão do Ramon e do Emiliano Dias na tarde do domingo e logo depois já a contratação do Abel Braga, uma contratação que acalmou, entre aspas, o torcedor, porque o Abel é muito ídolo no Inter, é o maior técnico da história do clube, só que a gente também tem que pegar o outro lado. O Abel não treinava um clube desde o Fluminense em 2022. Depois foi diretor de futebol do Vasco em 2023. Ele teve alguns problemas físicos, né? Fez uma cirurgia na coluna, botou pino na coluna, então quando ele era dirigente do Vasco, ele viajava muito pouco com a delegação naquele período por conta desses problemas aí na coluna, enfim. Tinha se aposentado do futebol, né? O Inter recorreu a um treinador que tinha se aposentado do futebol. Mas é o Abel, é o Abelão, é o ídolo do torcedor e aqui tá sendo muito falado sobre o tamanho da atitude do Abel, né, gente? Porque o Abel, sem trabalhar como treinador desde 2022, como dirigente em 23, estava afastado do meio da bola, só acompanhando os jogos do Inter e jogos do futebol brasileiro. E ele aceita essa empreitada, foi uma atitude muito grandiosa do Abel e muito bem falada no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre principalmente. Inclusive o Abel pediu para não receber salário, tá? Ele disse, eu tô indo para ajudar nesses 2 jogos, eu vou tentar de alguma forma ajudar vocês, mas não precisa me pagar salário. Tanto que o Inter teve que fazer, porque para tu registrar no BID, tu tem que fazer um contrato, né? Então fez um contrato lá, um contrato simples, botando o valor de piso de treinador hoje no Brasil, que é R$1.500, R$1.600, só para dizer que tinha um contrato com o Abel para ele poder ser registrado no BID. Mas ele não vai receber um salário no Internacional de fato, ele está vindo para ajudar, e aí no ano que vem ele deve ser um diretor de futebol dentro do clube. Mas agora ele está vindo para treinar esses 2 jogos e para ajudar. E, cara, é um ambiente muito tenso, o risco de rebaixamento é grande, o Inter entrou na zona de rebaixamento na última rodada, em que todos os resultados deram errado pro Inter, o Inter tomou 5 do Vasco, Vitória ganhou da sensação do Campeonato Brasileiro, o Mirassol em casa, o Ceará empatou com o Cruzeiro e pontuou, o Santos ganhou em casa aqui na Vila Belmiro em Santos contra o Sport, então tudo deu errado no final de semana pro Inter, e aí a tensão aumentou num nível muito grande. O Inter sabe que se for rebaixado, cara, praticamente quebra. Porque o Inter vai bater um bi em dívida agora na virada do ano, não tem perspectiva de pagar muita coisa que tem que pagar em relação a jogador, em relação à conta do clube já antiga. Cara, se cair vai ser um desespero total, então o Inter sabe que esse jogo de hoje contra o São Paulo é fundamental para ganhar. O Inter não vem para sair vivo da Vila Belmiro, o Inter vem para tentar ganhar do São Paulo, porque sabe, tem o Bragantino na última rodada, os seus adversários também jogam agora e no final de semana, então o Inter trata esse jogo com a atenção que é merecida, tá? Em relação ao time, o Abel treinou e mudou o sistema em relação ao que vinha jogando com o Ramon, 4-3-1-2, às vezes 4-2-3-1, e vai jogar com 3 zagueiros, algo que o Ramon fez no início da passagem dele no Inter, mas agora estava jogando com 2 zagueiros, 2 laterais, às vezes 3 volantes, às vezes 2 volantes, um meia, 2 pontas e um atacante. Era isso que o Ramon estava fazendo. O Abel vai fazer diferente. O Abel vai com 3 zagueiros, vai com 3 volantes, 2 alas, um meia e um atacante lá na frente. O Inter deve ter o Rocher no gol, Vitão, Mercado e Juninho à zaga, Bernabé numa ala e Aguirre na outra, 3 volantes, Bruno Gomes como volante central, o Thiago Maia como volante pela esquerda para dar cobertura para o Bernabé, que deixa muito espaço lá atrás, e do lado direito dos volantes, o Alan Rodrigues. O Alan Patrick como meia e lá na frente o Vitinho, tá? Um atacante mais móvel, um ponta que pode jogar como esse atacante mais móvel lá na frente, o Borré, que vive uma fase terrível no banco, o garoto Ricardo Matias também no banco, e é esse Inter que deve ser confirmado para o jogo de hoje contra o São Paulo, tá? Num 3-6-1 com Vitão, Mercado e Juninho, trio de zagueiros, Bernabé e Aguirre nas alas, Bruno Gomes, Alan Rodrigues e Thiago Maia os volantes, Alan Patrick o meia e lá na frente o Vitinho, claro, com o Rocher no gol. Esse o Inter para esse jogo, que pro Inter é de desespero, é de tensão total o jogo de logo mais na Vila Belmiro, tá certo, amigos? Um abraço e um bom jogo, um bom trabalho a todos. Bom, tá aí então o Lucas Dias com as informações do Inter para essa partida São Paulo Internacional às 8 horas da noite na Vila Belmiro. A gente traz tudo para vocês aqui também, onde você assiste o jogo no Premiere, canais Premiere, então passarão essa partida, mas você pode acompanhar aqui pelo YouTube com a narração do Arquibancada Tricolor. Nossa jornada começa 5 horas da tarde, lá da Vila Belmiro, 3 horas antes, aí o nosso pré-jogo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir também tudo em relação
a essa partida. A gente volta em breve com mais informações do São Paulo para vocês. Valeu!